Irmãos, hoje é domingo, dia 22 do mês de março de 2020. Essa é uma data que está trazendo uma grande preocupação ao nosso planeta, como jamais aconteceu. E nós, como pastores, como diríamos assim, líderes espirituais da nossa nação, e com repercussão mundial, tudo aquilo que se fala, tudo aquilo que se diz nas igrejas, na parte espiritual, nesta época, tem uma grande relevância. E eu muito preocupado com essa questão de a lei determinar que as igrejas também devem ser fechadas, devemos acatar isso, como, diríamos assim, uma tentativa válida do governo para minimizar esta situação que estamos vivendo. Para dizer a verdade, eu nunca, no meu tempo de vida, eu nunca percebi o mundo ser sacudido globalmente como está sendo hoje. Um problema que se tornou realmente um problema mundial, globalizado, do qual ninguém pode escapar mesmo que queira. E como pastor, eu estou me dirigindo ao meu rebanho, em primeiro lugar, e aos que quiserem também participar da mensagem. Eu quero avisar o rebanho que nós não teremos culto a partir desse domingo. A igreja, por ordem governamental, estará fechada, como todas as demais. Mas eu não quero que os meus amados irmãos, nosso rebanho e aqueles que nos ouvem regularmente, estejam sem uma manifestação da nossa parte a respeito do que está acontecendo. Então eu queria dizer que nós não sabemos quando voltaremos a nos reunir como corpo, como membros da igreja, e realmente eu já estou sentindo uma grande saudade de vocês, porque todo domingo estamos muito felizes, nos encontrando, ora para a ceia, ora para as mensagens, e ali nós nos reunimos, nós nos vemos, e aquele amor que existe entre nós sempre vai crescendo. Então eu resolvi trazer uma mensagem e creio que todos os domingos, não havendo culto, como não está havendo, eu estarei trazendo uma mensagem para os irmãos. Então eu quero lembrar a vocês também que toda igreja, todo grupo religioso depende das suas coletas e ofertas. O nosso site traz o número da conta bancária e como você pode contribuir. Então você pode se comunicar posteriormente com o pastor Alexandre Augusto Ferreiro, e ele dará as devidas recomendações e recados necessários para vocês. Então, meus amados irmãos, estou aqui trazendo uma mensagem relacionada com este tempo difícil. Espero ajudá-los a se fortalecerem espiritualmente para enfrentar os problemas que estamos vivendo. Então, a partir de agora, eu estou com a palavra de Deus aqui nas minhas mãos, e estou abrindo na passagem de Mateus, capítulo 24, de versículos 3 a 7. E certamente a minha intenção e a intenção de Deus, através do Espírito Santo, é trazer a vocês uma palavra não de medo, mas sim uma palavra de preparação para os tempos difíceis que vamos enfrentar. Lendo aqui a palavra de Deus, em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3, como eu estava dizendo, nós lemos aqui o seguinte, que os discípulos estavam reunidos com Jesus Cristo, isto no tempo do fim do ministério dele, capítulo 24 de Mateus, lembrando que Mateus não foi exatamente uma das pessoas que falaram sozinhas. Ele falou também, tanto quanto Mateus, Marcos, Lucas, João, e depois, posteriormente, os apóstolos, Paulo e tantos outros, sempre eles falaram a respeito desses acontecimentos. E aqui os discípulos, então, preocupados com o Sermão do Monte e as mensagens do tempo do fim que vieram através de Cristo, eles perguntaram a ele quando é que essas coisas aconteceriam, que sinais haveriam a respeito deste tempo. Então, Jesus Cristo, quando ele deu o recado, realmente ele estava querendo que nós prestássemos bem atenção ao que ele estava dizendo.
E então ele disse que estes tempos seriam tempos trabalhosos, que se levantariam nações contra nações, e povos contra povos, e haveria fomes, e haveria pestes, e haveria terremotos e tantas coisas mais. Mas hoje, como o que está acontecendo é uma peste, e é uma peste mundial, observem que nunca nós observamos no mundo um acontecimento que movimentasse todas as nações e que trouxesse realmente uma preocupação globalizada, em que todas as nações podem deixar as outras coisas de lado e se preocuparem com essa situação. Com relação a pestes, eu não sou médico, e já se falou e já está se falando e vai se falar muitas vezes sobre isso. Nós estaremos atentos às mensagens de médicos e de pessoas especializadas na área. Nós percebemos o seguinte: você que já viveu bastante quanto eu, já se lembra de ter visto alguma coisa desse tipo acontecendo? Eu creio que não. E então por que isto? Porque isto vai trazer uma preocupação relacionada aos últimos tempos, em que haverá necessidade de surgir aquele personagem tanto falado, que se chama Anticristo, para trazer ao mundo uma resposta aceita por todos. Então esta pessoa já deve estar por aí, e realmente será uma pessoa que será aceita por todos os países deste mundo como uma palavra dirigida a todos. Então todos os religiosos, e mesmo os que não são religiosos, diríamos aqueles que são até ateus, começam a ver que alguma coisa diferente está acontecendo. E realmente está acontecendo e alertando as pessoas, porque Jesus disse que nós deveríamos vigiar, estar vigilantes nesses tempos. Vigilantes, prestando atenção a tudo e tomando as devidas precauções. Isso está fazendo com que o povo se volte para Deus, porque só Deus tem a resposta certa. E Jesus, quando ele disse que haveria pestes, nós nos espantamos, porque a ciência se multiplicou tanto, como diz o profeta Daniel, que a gente pensava que não haveria mais nenhum tipo de peste nesse tempo que não tivesse uma vacina, que não tivesse recursos que seriam usados imediatamente. Então a pessoa pega a enfermidade, diz, bem, agora eu vou tomar isso, os médicos fazem as receitas e nós tomamos, daqui a pouco tudo bem. E é justamente o que não está acontecendo. As mortes se multiplicam, as doenças, o pânico também se instala. Então é momento em que nós devemos pensar na palavra de Deus. Jesus deu a resposta, deu. Ele disse que esse seria o tempo do fim, e nós devíamos buscar a Deus, devíamos estar firmes na palavra de Deus, porque o justo viverá pela sua fé. Entende? Usando todos os recursos humanos, porque Deus toma conta do seu povo. Mas uma coisa que eu sempre digo nas mensagens é o seguinte, que não é porque Deus é bom e Deus resolve todos os problemas que a gente pode continuar vivendo uma vida dissoluta, uma vida de pecado, uma vida de alheamento de Deus, achando, como diz o humanismo, que as respostas estão no homem, mas as respostas estão em Deus. Então uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte: por que o crente tem que tomar as devidas precauções? Porque eu digo sempre, Jerusalém era a cidade de Deus. Então Jerusalém, sendo a cidade de Deus, não precisaria ter nem muros, nem portas, nem nada, porque Deus tomaria conta. Mas quando os muros caíram, qual foi a providência divina? Levantem rapidamente os muros, estabeleçam as portas, sentinelas nos muros, porque esta é a nossa parte. Então você também tome as devidas precauções que os especialistas desse mundo estão orientando. É uma coisa para nós. Não seja uma pessoa descuidada, que esteja vivendo a olhos, não, Deus cuida e acabou. Não, tome as precauções. Então, quando Jesus falou sobre isso, ele falou que viriam as pestes e elas estão aí. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não pense que este assunto está encerrado. Quando esta situação terminar, quando essa situação for resolvida, e virão outras. Entende? Então se precavenha, comece a buscar o Senhor, vá às suas igrejas, leia a sua Bíblia, ore bastante junto com a tua família, pelos seus familiares, coloque isto como uma situação
diríamos assim, de primeiro lugar. Em Mateus 6,33 está escrito: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, amados irmãos, deixem de correr desesperadamente atrás de dinheiro, atrás de divertimento, atrás diríamos assim, coisas para distração. Você pode fazer e deve fazer, é necessário, mas busque em primeiro e não em segundo, nem em terceiro, nem em quarto lugar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Que serão essas demais coisas? O dinheiro, o pagamento das contas, a alimentação. Deus é o Deus dos milagres, Ele sabe como agir no meio da tribulação. Então, se você buscar o Senhor, verdadeiramente o teu nome vai ser escrito onde? No livro da morte, no livro da desgraça? Não, no livro da vida. O livro da vida, ele traz para nós a confiança de que Deus nos dará, como faz parte do segundo acordo, segundo pacto de Deus com o homem, que vem com Jesus Cristo, com a morte de Cristo na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Você aceitando Jesus na sua vida, confiando nele, Ele dará a você, como consequência da busca a Ele, a resposta que você pede: segurança no meio da tribulação. O profeta famoso Abacuque, que significa abraço, sabe o que ele disse? Ele diz que ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na vide, o produto da oliveira minta, não haja gados nos currais, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, não importa, ainda assim eu devo louvar a Deus, glorificar a Ele, porque Ele fará os meus pés leves como os da corça, me fará voar sobre as minhas alturas. Olha que coisa maravilhosa. O meu amado filho, o pastor Alex, diz que lá no prédio dele, no condomínio, todo mundo começou a cantar: porque ele vive, posso crer no amanhã. Então está havendo um despertamento através desse problema para a busca de Deus. E se você quiser realmente a vacina que funciona para você e a sua família, busque o Senhor com toda a força, como disse Jesus, buscar a Deus em primeiro lugar, com toda a sabedoria, com toda a inteligência, com todas as tuas forças, e você vai encontrá-lo, porque Ele tem todos os recursos para este momento, para guardar você. E eu conto com os teus cuidados, conto em que você se tornará uma pessoa que ora, uma pessoa que busca o Senhor, uma pessoa que está preocupada com este tempo, sabendo que você tem a resposta para todas as pessoas à sua volta. Você pode ser um missionário, uma pessoa que leva os seus amados irmãos, uma prova de amor, impedir que as pessoas se percam, que vão para o inferno, trazê-los para que o nome delas sejam escritos no livro da vida. É para isso que eu te convido. Amados irmãos, que Deus os abençoe, tenham um bom dia e fiquem firmes, porque Deus não patrocina fracassos. Ele vai trazer para você além daquilo que você pode pensar ou pedir. Em nome de Jesus, uma boa noite, uma boa semana, uma boa luta e uma boa vitória. Amém e amém.